Hendrick, Luciano, Lucas Ferreira fazendo esse lado esquerdo, que seria de Ferreirinha. Também ausente lá na frente, André Silva. Sentiram falta, né? Nesse meio de campo, Oscar, exatamente, saiu no intervalo contra o Mirassol, sentindo um probleminha na coxa. Então, com o Oscar e a ausência do Alisson hoje nesse meio de campo, o Alisson que fez o gol da vitória do São Paulo em cima do Tadieres naquele 1-0, o São Paulo já soma 10 ausências. Abel, e aí vou falar agora, jogar para vocês antes, para a gente debater exatamente esse manifesto que a Independente soltou, dizendo que, por conta dos maus resultados do São Paulo aqui dentro do Morumbis, não terá aquela tradicional recepção do ônibus do São Paulo em partidas da Libertadores, com aquela fumaça vermelha, que fica tudo muito bonito, os jogadores sentem muito isso. Então, a nota diz exatamente isso, em retaliação pela falta de foco e comprometimento no Brasileiro, segundo a torcida Independente. O São Paulo não será recepcionado dessa forma, mas a Independente garante que durante os 90 minutos estará apoiando o time, mas também não entoará nenhum grito de nome de jogadores. Abel e amigos, acho que é importante vocês debaterem isso, sobre esse clima, em que durante muito tempo foi uma fortaleza o Morumbi, essa sinergia, torcida e time. Vou pedir para a nossa amiga Lu, para ela colocar a nota de novo, já que a Mari citou, eu vou ler a nota aí da principal organizada. Já começa desafiando. É o seguinte... É assim, né? O tom é esse, professor. Mandando a real. É o seguinte... Em retaliação pela falta de foco e compromisso no Brasileiro, o time não receberá recepção na Libertadores. Não receberá recepção. Né? Estaremos lá 90 minutos pelo São Paulo, empurrando a instituição, mas nome de jogador nenhum será cantado. Parabéns, vocês conseguiram, depois de mais uma palhaçada no Brasileiro, e nossa resposta é essa. Zubeldia e comissão técnica. Só viver de Copa não existe. Todos estão no limite. Agora, senhores Belmonte, Chapecó, Nelsinho, Rui Costa, Muricy, Milton Cruz. Que vergonha da incapacidade, da acomodação, das benesses e mordomias, dos altos salários. E segue depois a nota. Tem um acesso negado ali Acesso negado é aquele negócio que usam muito para brincar, para zoar o Corinthians e tal. Isso é coisa do Sormani, ele que inventou esse negócio. É verdade. Mas estão bravos, hein, o Celso Ardengue. Os caras estão bravos com o time, estão bravos com os jogadores, estão bravos com a comissão técnica, bravos com a diretoria, com todo mundo. E segundo eles, foi uma palhaçada contra o Mirassol. Obviamente o torcedor ele é passional e ele reage da maneira que ele bem entender. Mas quem acaba perdendo com essa não recepção do time na chegada ao Morumbis é o time. A Mari até falou durante a entrada dela, né? Os jogadores sentem muito a presença dos torcedores, não só os torcedores do São Paulo, os torcedores do Palmeiras ajudam também. Teve aquela vez que o Abel falou que atrapalhou, né? Quando estava chegando na Libertadores, contra o River Plate, inclusive. Mas é óbvio que ajuda. E quem perde é justamente... Quem perdem são os jogadores do São Paulo, a comissão técnica. Eu acho que uma coisa é você protestar, e outra coisa é você deixar de recepcionar o time, que é o líder, pode fazer talvez a segunda melhor campanha da Libertadores da América, a depender do resultado. Acho que uma coisa não deveria interferir, no meu entendimento, mas como eu falei, não estou aqui para falar que o torcedor deve torcer da maneira A, B ou C, mas no fim das contas o prejudicado é o próprio time. Sommelier de torcida. Sommelier de torcida, exatamente, mas quem sai prejudicado são os jogadores do São Paulo. Sabe que eu acho que não saiu beneficiado, mas quem teve a barra um pouquinho aliviada? O Zubeldia. Porque antes o Zubeldia estava pagando essa conta sozinho. É verdade. Antes só se falava do Zubeldia. Culpado era o Zubeldia, Eles jogaram para todo mundo, você Agora, viu? pelo menos... Muricy, pelo menos a responsabilidade está distribuída, porque realmente a exibição contra o Mirassol, não estou nem falando do resultado, estou falando da exibição, foi constrangedora. O Mirassol mereceu aquela vitória de cabo a rabo em pleno Morumbis contra um time que tem essa responsabilidade. E eu acho que nisso a torcida está certa, não se vive só de Copas. Quem vê o São Paulo jogando o Campeonato Brasileiro, dá a impressão que é outro time. Está na hora de acordar no Brasileiro.
Mas aí você para ver a sequência de jogos, né, Eugênio? Desculpa, só para te passar. A importância de vencer e vencer bem o Tadieres vai muito além só da primeira colocação. A sequência do São Paulo agora é uma sequência duríssima. Tem Bahia, Vasco, Flamengo, Bragantino e Corinthians. Tirando o Vasco, todos líderes do Campeonato Brasileiro, entre ali os líderes do Campeonato Brasileiro. É só depois daqui voltar, né? Exato, é só depois do que voltar, mas é exatamente isso, né? A importância de você deixar uma boa impressão para a pausa do Mundial, você pausa, porque agora, por exemplo, se o São Paulo é derrotado pelo Tadieres, como os jogadores vão entrar nessa pausa? Como entra o trabalho do Zubeldia? A gente vai ficar aqui, exatamente nesse programa, discutindo um mês o trabalho. Porque o prof falou assim, tiraram um pouco do... O nome do Zubeldia não está tão no foco, mas é óbvio que está no foco. Claro. Continua estando. Eu queria até perguntar para a Mari. Eles não citaram porque ali. Esse jogo de hoje é um jogo que vale pouco. Citar lá embaixo com a comissão técnica. É um jogo que vale teoricamente pouco. São Paulo já está classificado na Libertadores, não vai mudar nada para a competição. Mas vem num clima ruim. Mas, por exemplo, a gente já viu o Rogério Ceni, que é ídolo do clube, ser demitido depois de uma vitória no Morumbi pela Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello. Embora o São Paulo esteja classificado, se ele não ganha o jogo de hoje, minimamente ele não ganha, você acha que, justamente porque tem uma parada ali na frente, pode sobrar para o Zubeldia? Não acho ainda, Eugênio. A gente sempre volta, né, naquela entrevista do Belmonte à ESPN falando, o Zubeldia vai descer do ônibus com a gente contra o Santos. Mas o que, entre aspas, alivia a barra do Zubeldia são os desfalques. Ele não tem os principais jogadores à disposição. Ele sequer consegue ou conseguiu repetir escalações, tirando época de Campeonato Paulista. E olhe lá, então não tem Lucas, não tem Oscar, Ferreirinha. Quando volta, faz gol, não tem o Ferreirinha, tem o André Silva lá na frente no lugar do Caleri, que tem correspondido. Então ele encontra alternativas com os jogadores da base, mas ainda assim, quem marcou no empate contra o Libertad foi o Luca, mas também não dá para colocar só na conta dos jogadores da base. Então, o São Paulo hoje talvez sinta muita falta do Alisson, inclusive, mas, por outro lado, e também o que pode pesar na conta, é que é um adversário muito fragilizado. Sequer tem um treinador, né, efetivado. Já demitiu 2 na temporada. Na verdade, o Guianzu pediu para sair do clube, não se classificou na primeira fase do Campeonato Argentino, o Tadieres. Então, assim, é um adversário muito fragilizado, que não vence fora de casa, e é um São Paulo que precisa do resultado, mas por isso, para ter paz, para aí sim demonstrar que no Campeonato Brasileiro também consegue fazer bons resultados no Morumbi. Muito obrigado, Mari. Mari Pereira, ao vivo do Morumbis. Você quer completar? Completa rapidinho, porque o Rafa Marques pede passagem já. Só sobre o Tadieres, né, que a Mari estava falando, o técnico foi demitido, ele chega com o interino, e eu estava ouvindo ontem numa rádio da Argentina, ele está há mais de 1000 minutos sem fazer um gol, que é o recorde da história do futebol argentino, no campeonato local lá. Mas para ele, o jogo de hoje é decisivo, porque vale vaga na Sul-Americana. O Tadieres eles não têm mais chance de classificação na Libertadores, mas eles têm a mesma pontuação do Aliança Lima, e quem fizer mais ponto hoje, o Aliança joga com o Libertad, vai para a Sul-Americana, que para eles é importante também. Mas o time é ruim, Eugênio, não faz gol em ninguém. Você acabou de falar. Sim, mas não vão ganhar, vai dar tricolor. Isso é um perigo. O time é ruim, não faz gol em ninguém, tá sem treinador. Pior que o time não é ruim, mas vive seca de gols. O Carpini dizia que quanto mais tempo você está sem ganhar, mais perto de ganhar você está. Peraí. O time está mais de 1000 minutos sem fazer gol e não é ruim? Vou te dar aqui. É isso que eu estou ouvindo? Eugênio, é o pior argentino nas competições internacionais sul-americanas? 1009 minutos sem fazer gol. Acho que sim. Não é ruim? Mas ainda tem 4 pontos. Sim, tem 4 pontos. E Mari... diga. Não, e é o perigo, né? É a receita, né? Obrigado, Mari. Fala, nação tricolor. Acabamos de ver aí os comentários, né, do pessoal da ESPN. O pessoal falando sobre o jogo de hoje, né, em São Paulo e Tadieres. O jogo vai acontecer às 7 horas da noite, vai ser no estádio do Morumbi. A primeira partida entre São Paulo e Tadieres, o São Paulo venceu por 1-0, né? Agora vai ter o jogo de volta aí entre São Paulo e o Tadieres. São Paulo que busca aí a primeira colocação do grupo D, né? Um empate com o Tadieres hoje já garante essa primeira colocação do São Paulo aí no grupo D. A gente sabe, né, que São Paulo empatar hoje, São Paulo já garante aí a primeira colocação do seu grupo, né? Mas uma vitória de São Paulo hoje seria importante, né? A gente sabe que é importante decidir em casa, né? E São Paulo vence, São Paulo fica em segundo lugar aí da classificação geral, né? Palmeiras que é o líder, né, da classificação geral aí da Libertadores. São Paulo vencendo, São Paulo fica em segundo lugar e consegue garantir os jogos até a semifinal em casa. Exceto se pegar o Palmeiras, né? São Paulo pegar o Palmeiras aí antes da semifinal, o Palmeiras decide em casa
Mas tirando isso, o São Paulo vai decidir todos os jogos em casa. E o último jogo, né? O último jogo vai ser em campo neutro, né? Então, mesmo se o São Paulo conseguir pegar o Palmeiras aí numa final, o jogo vai ser em campo neutro, né? Então não vai ser favorável nem para o Palmeiras e nem para o São Paulo. E o São Paulo também precisa vencer, né? Para dar uma resposta para o torcedor, né? O torcedor não ficou satisfeito aí com a derrota do São Paulo, né? Para o Mirassol no último jogo. Dentro de casa, o São Paulo perdeu dentro de casa com mais de 30 mil torcedores. O São Paulo não conseguiu vencer o Mirassol, né? O São Paulo sempre foi muito forte em casa, mas infelizmente aí no Campeonato Brasileiro o São Paulo não está demonstrando essa força toda dentro do seu estádio, né? São Paulo que vem de muitos empates no Morumbi, né? Dessa derrota aí também. São Paulo que em 2023 acabou não caindo por causa dos seus jogos em casa, né? São Paulo não venceu nenhuma partida fora de casa, né? Venceu uma, se não me engano, ali no comando do Dorival. E dentro de casa conseguiu vencer bastante jogos. Isso impediu o rebaixamento de São Paulo, né? Só que nesse ano aí tá sendo complicada a situação de São Paulo dentro de casa. Vamos torcer para que o São Paulo consiga dar uma reviravolta, né? São Paulo precisa vencer hoje. O Tajeres é um adversário muito fraco, né? É o lanterna do seu grupo. Se o São Paulo perder para o Tajeres hoje, a coisa fica feia para o São Paulo, rapaziada. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Qualquer coisa, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que acontece no Tricolor Paulista. Falou, rapaziada. Um abraço.